E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo do Professor Rock, no TiraCast. Nele, ele vai falar das dificuldades que o Brasil tem por ser um país tropical, principalmente em relação às chuvas e ao terreno brasileiro. E para ajudar o canal, vocês poderiam curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever e ativar o sininho. Valeu! Vamos ver o vídeo? Eu outro dia fiz uma explanação aqui, eu não lembro com quem foi, faz pouco tempo. Eu assim, que eu busquei da nossa história, né? Há alguns anos eu venho me dedicando muito a buscar, né? Um pouco da nossa essência, da nossa história, do Grã-Pará, enfim, que o Uruguai fez parte do Brasil. Tinha um Brasil do lado de Buenos Aires, que é aquela cidadezinha lá, como é que é o nome? Mas essa é a parte mais importante, o território mais importante da América do Sul é a entrada da Bacia do Prata. Se o Brasil tivesse controlado a Bacia do Prata, a gente teria uma disposição geográfica que os geopolíticos dizem que a gente poderia se equiparar à riqueza da nação americana. É mesmo. Porque a nação americana, os Estados Unidos, está colocado em cima da maior zona de terra contígua sobreposta a uma bacia de rios navegáveis que é o Mississippi. Perfeito. Tudo isso desemboca no Golfo do México, Sim. que já está no oceano. E rio navegável é infraestrutura gratuita. Você não precisa construir estrada, ferrovia, já está pronto. Mete o barco lá e E vai você embora. estava com um rio navegável em cima de uma grande Pampa, né? zona agrícola maravilhosa. Essa mesma repetição de grande terra contígua com o melhor clima, porque é o clima temperado, se repete na América do Sul. Aonde? Na Bacia do Prata. E todos os rios brasileiros da Bacia do Prata, eles não desembocam no Atlântico. Eles seguem para dentro e vão desembocar onde? Na Bacia do Prata. Isso, que está Buenos Aires. Exato. Então, o Brasil nunca conseguiu Vamos usar tomar toda essa Buenos Aires, infraestrutura. gente. Claro, e a disputa era pela entrada daquilo ali. Quem Sim, dominasse sim. aquela bacia Porra. ia dominar, ia criar um nível, um nível de riqueza, uma quantidade de terra de riqueza com infraestrutura gratuita. A isso sim, dado por Deus. Disponível, né? Isso. Dado Por isso que a por Deus, disputa, exatamente. por aquilo ali era... Eu tava em Buenos Aires, eu fui agora há pouco tempo, aí tinha um casal de brasileiro, aí a gente amanhã vai pra Sacramento, que é uma... Aí eu falei, você sabia que Sacramento era do Brasil? Não. Eu falei, tô te falando. Sacramento, que é a pontinha ali né? Foi por muitos anos território brasileiro. Né? E Mas perdeu? Perdeu. A negociação, pensa né, a história, pro Paraguai pensa todas as histórias de guerra que nós temos do Brasil. Todas foram aonde? ali... Todas Na ali. região ali. Guerra da Cisplatina, Guerra do Paraguai. Todas as guerras foram para conquistar e dominar a Bacia do Prata. E no final a gente perdeu. A gente já chegou a dominar o Uruguai, perdemos e perdemos o controle. Sobrou pra gente a Bacia Amazônica. Porque na América do Sul tem duas grandes bacias. A do Prata e a Amazônica. E o grande sonho geopolítico é você interligar as duas. Caraca. Porque uma sobe e a outra vem entrando para dentro e vem descendo. E não é tanto, mas como a gente não entende de geopolítica e não valoriza e não consegue gastar certo em infraestrutura, a gente não construiu os canais necessários para interligar. Os chineses construíram um canal que interliga os seus dois grandes rios há milênios atrás. E foi isso que fez a civilização Crescer chinesa prosperar no nível que prosperou. E a gente queria dominar as duas bacias, porque a gente já dominava a Amazônica, mas não dominava a outra. Só que a Amazônica é mais problemática, porque ela está colocada numa área inóspita e difícil, e a outra não. Mas, enfim, não deu ainda dá certo. tempo de tomar a da prata, gente. Vamos fazer uma guerra, Mas tá tudo bem. Mas enfim, o Brasil, Que absurdo. eu acredito no Brasil. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito na força do brasileiro. Eu acredito que nós temos um país muito rico em relação aos seus recursos naturais. Eu acho que a nossa localização, ela não é muito... O problema, acho que do Brasil, o maior problema do Brasil é o seu posicionamento em relação ao mundo, né, meu? Isso. O mundo é hemisfério norte, né? Quantos por cento da economia, professor? Olha, 80% da economia global passa por 90%. sim, por isso que a gente não tem, né, nenhum... Nós estamos longe, entendeu, Bola? O continente da América do Sul é o continente mais isolado do mundo. Pensa, se você pegar um avião e quiser ir para Tóquio,
Eu fui recente. Na casa do chapéu. Você vai primeiro para o Catar, né? Para o Oriente Médio, sei lá, demora 15 horas. Aí você pega mais 11 horas depois de ir lá até Tóquio. Se você tá na Europa, vai ser metade do tempo. Se você estiver nos Estados Unidos, metade do tempo. Se você estiver na Austrália, metade do tempo. Só tem um lugar que se demora tanto para se chegar, que é vir para a América do Sul. Se você vier de qualquer lugar do mundo para a América do Sul, nós estamos muito isolados. Distante de tudo. E assim, tem alguns obstáculos geográficos e naturais no Brasil que a gente não presta atenção e não valoriza, e eu acho que isso faz a gente ter um olhar errado para a nossa geografia. Por exemplo, ser um país tropical não é uma coisa simples e fácil. Eu sempre falo disso, as pessoas não gostam, ficam nervosas, mas existe um fato, por exemplo, que não existem países desenvolvidos no mundo tropicais. Estou dizendo que o Brasil nunca vai conseguir se desenvolver? Lógico. Não. Mas por que efeito? Efeitos diversos. O clima afeta seu comportamento, o clima traz doenças específicas. Acabamos de ter 2 mortes no mundo pela primeira vez da nova... A febre, não sei o que. Isso. Mas a gente lidou com chikungunya, com zika, com malária, com febre amarela, com dengue. Nós estamos sempre lidando com doenças. A doença não é tão importante. Passamos pela pandemia, vimos o estrago que uma doença faz no mundo. Claro. Então, assim, esse é um fator. O solo não é apropriado. Hoje o Brasil conseguiu vencer a barreira geográfica como? Hoje não, né? Muitas décadas da Embrapa, transformando o solo, isso é tecnologia mudando a geografia. Você transformou o solo e fez do Brasil o maior produtor de alimentos, sendo um país tropical. Isso é uma novidade na história do mundo. Ou seja, nós estamos rompendo essa barreira do obstáculo tropical, mas é uma barreira. E ela tem que ser entendida como tal. Outra barreira que nós temos geográfica, topográfica, que a gente não conseguiu até hoje vencer por completo, a Serra do Mar. Que separa a costa do interior. É uma puta piramba, né? Isso, e aquela piramba demorou quanto tempo pra gente construir imigrantes? Aí depois teve que fazer a segunda pista. Verdade. Aí fez a segunda pista de imigrantes. Já tá pouco, já tá obsoleto, precisa de mais. Bem obsoleto. Construir aquilo ali levou 500 anos. A história do Brasil, dos bandeirantes entrando território dentro do Brasil, em grande parte era romper, vencer subir a Serra do Mar. É. E assim, isso não é um obstáculo pequeno. Então nós temos que entender que nós temos vários obstáculos geográficos e você só consegue superar esses obstáculos quando você entende que é um obstáculo. Porque você fala assim, pô, isso daqui é um problema. Vamos tratar do problema? Como? Vamos gastar em tecnologia que nem a Embrapa fez e alterou o solo do Cerrado? Vamos construir mais infraestrutura para vencer esse obstáculo da Serra do Mar? E assim por diante, o transporte fluvial que eu disse das 2 grandes bacias. Sim. Tem tantas coisas que o Brasil precisa vencer, mas não dá pra gente colocar isso como prioridade se a gente acha que a nossa terra é abençoada. Não estou dizendo que não tenhamos grandes qualidades na terra, mas estou dizendo que a gente precisa ter um olhar mais apurado entre as qualidades que existem e os obstáculos. Porque se só tem qualidade, não precisa gastar com nada, não precisa resolver nada. Tamo bonito, né? Tá tudo certo. Mas o Brasil tem aquela vantagem, né, assim, que eu acho enorme em relação ao mundo, que são os fenômenos naturais. Tudo bem que agora tem o fenômeno da chuva, então, né? Na verdade, sempre teve, vai. Todo janeiro e fevereiro. Não, imagina agora, deu abril aí, Não, maio. tudo bem, mas assim... Não, mas tipo, era um pé d'água brabo, Chuva não é uma novidade pro Brasil. Não é. Quanto tempo inunda as coisas? Chuva torrencial é novidade? Não. Todo ano, todos os anos, na época de chuva, acontecem vários desastres no Brasil, pelo Brasil inteiro. Ou é na Bahia, ou em Minas, ou em São Paulo, ou é no Rio, em todo lugar. Isso não é novidade. O que tá errado? É a mentalidade de olhar para aquilo e falar assim, nós temos um problema aqui. Não, a gente fala, não, nós não temos desastres naturais. Eu fui para Taiwan e eles são uma ilha tropical, eles são uma exceção, uma das exceções de países tropicais que se desenvolveram. Isso é uma ilha. E eles são tropicais. Eles têm chuva torrencial. E eles têm um monte de sistemas de alertas e de gestão de risco para lidar com o problema da chuva torrencial. Eu falei, a gente também tem isso. Ele, claro, vocês são tropicais, né? A gente sabe. Só que a gente não acha que a gente tem esse problema, entendeu? Eu fiquei sabendo um negócio, não sei se é Itajaí. Eu achei essa história fantástica. Que não sei se foram os portugueses que chegaram pros índios
numa região ali de Santa Catarina e do próprio Rio Grande do Sul, aí os caras, pô, vocês têm a terra ali, vocês não ocupam aquela terra? De quem são essas terras? Aí o índio fala assim, não, essas terras aí não são de ninguém. De quem que são essas terras? Essas terras são das águas. Isso. Entendeu? Não tem essa história? Uhum. Não vai lá, porque... Vai inundar. Não, essa terra é terra das águas. Vai e volta. Não vai lá. E os caras fizeram Porto Alegre, aquela região toda ali de... Entendi, sabe? fizeram no lugar certo. Os índios já se Os fuderam, índios já quebraram o perto. pé. Em última Lógico, instância, né? o que tem por trás disso? Uma falta de consciência geográfica e geopolítica. A gente precisa começar a chamar as coisas pelo que elas realmente são, e não pelo nosso ideário. Né? Tipo, tem um ideal. Pô, o Brasil é abençoado. Isso é parte de uma narrativa nacional. Uhum. Nós somos um país abençoado. Ok, tipo, ninguém tá dizendo que a gente não tem qualidades. Todo mundo tem qualidades, todos os países têm qualidades e defeitos. E assim, a gente não trata que a questão geográfica tenha nenhum defeito. E tem vários. Não tem ferrovia no Brasil? Isso. Mas Não aí, tem aí, hidrovia. aí Não, e ferrovia. E ferrovia, não tem. Que é uma tudo boa- estrada. Que Mas ajuda aí- absurda. aí- E minério, o Brasil que exporta minério a rodo, aí, o maior tudo exportador de estrada. alimento e não aí, tem aí ferrovia. aí é um outro problema, Que né? esse é gigante também, Isso, né? mas aí ele não é só um problema geográfico. Vai ser um problema geográfico que você quer uma ferrovia decente para cruzar a Serra do Mar. É mais complicado. Mas uma ferrovia no centro-oeste Porra. grande, isso... Até para deslocamento, o Brasil... Porra, todo país decente Sim. tem uma... Sim. Mas tem É? Mas aí é é o fator humano, não é o fator geográfico o problema, né? É o fator de política Sim. pública. É por isso que eu falo, tem Sim. projeto há 200 anos Dizem. de fazer ferrovia. É, ali. mas dizem que foi o lobby do Tietê. pneu. É verdade essa história? Tem uma Diz que é o questão... lobby da borracha. da borracha que não deixou rolar ferrovia no Brasil e se investir em rodovia. Isso, tem uma questão Dizem isso. de política pública, de incentivo, tem questões estruturais que você não muda tão fácil. Que tem lobby, que tinha força, que tinha interesse. Juscelino, tinha... falo que o Juscelino que mudou isso aí. Porque o Brasil até que ele foi começando a se desenvolver bem em Mauá, Uhum. né? Ali na época do Império Brasil. Tá aí um outro cara que você perguntou, Barão. o Barão de Mauá é um Barão de grande Mauá. líder brasileiro. Mauá, né? Isso, pô. Então, aí esse cara aí investiu e tal. E o Brasil disse que na época do Juscelino, né? Com aquele projeto dele de 50 anos em 5 e tal, ele pegou aí indústria automotiva, pneu, aí o Brasil começou a fazer Vai só rodovia. expandir essa E parte. largou. São Paulo perdeu o metrô para a França, você sabe dessa história aham. também? Perdeu? Nós ganhamos da França um metrô em São Paulo. Tá. Ah, sim, é. Sim. E São Paulo rejeitou. Aham. Não queremos o metrô de Paris. Muito obrigado. Obrigadão. Mas dizem que foi o lobby Aham. Quem pediu? o lobby do pneu, da Esses borracha. fatores existem. Por isso que as pessoas precisam ter entendimento do que está acontecendo para elas conseguirem romper esses obstáculos, entendeu? Para elas virarem e exigirem, falar, não, peraí. Pô, é muito mais importante a gente ter hidrovia. É muito mais importante a gente lidar com a Serra do Mar. É muito mais importante a gente lidar com as nossas enchentes. Elas não são novidades, não é um fenômeno novo no Tá Brasil. acontecendo hoje. Isso. Pô, nós somos um não país são tropical. País tropical o quê? Chove torrencialmente. Épocas das chuvas são pesadas. Isso. Tipo, Todo ano, você tem todo duas ano, estações. Como o Pantanal, Você né? tem duas Como- estações, a seca e a molhada. Você não tem as 4 estações como no temperado. Você tem chuva e não chuva. Essa é a distinção do clima. Uma das maneiras de observar o Exatamente, clima é essa. Então, bom, claramente a gente tem um elemento aí que a gente Complicador. tem E que quando você saber tem lidar com chuva, você ele. tem chuva. Que é né? tranquilo, Isso, pede cai furacão, 3. terremoto. Não, é ok, né? pode ser tranquilo, mas veja como É, ele... mas tem. Veja como o não reconhecimento que ele existe faz ele não ser tranquilo, porque a gente se prepara zero para um negócio que a gente tem certeza absoluta que vai Que acontecer vai todo acontecer. ano. É verdade. É verdade. É verdade. Bom, vamos pra... E aí, o professor Rock está certo? O Brasil só não é um país mais desenvolvido por causa do clima e do terreno? O que eu acho é que tem o problema do clima sim, mas nós brasileiros o encaramos como se não fosse nada, que não tem solução. Mas tem sim, é só querer. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu!